amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro de nós essa noite. É com muita alegria que estamos aqui reunidos novamente para partilharmos do pão vivo que desceu dos céus, a palavra de Deus. E nessa noite, eu quero que você que esteja aí vendo o vídeo pela primeira vez, que você dê o seu like e se inscreva no canal, porque assim você vai estar contribuindo para que a palavra de Deus seja divulgada e venha atingir outras pessoas que neste momento estejam carentes da palavra de Deus. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos então aprender sobre a palavra de Deus e vamos analisar um pouco sobre a consciência, né? Nós precisamos também entender sobre as coisas da criação de Deus, o que Deus criou, o porquê Deus criou. Então nós precisamos entender um pouco. Vamos começar falando sobre a consciência. Eu quero que você preste bastante atenção neste momento. Consciência, sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Eu quero que você pare um pouco para pensar sobre a questão da consciência. Consciência, então, é uma ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos fazer uma introspecção. O que acontece muito hoje no cristianismo é que as religiões estão tentando abençoar as pessoas de qualquer forma. Só que isso não acontece, porque para que você e eu sejamos abençoados, nós precisamos ter uma reflexão sobre como estamos agindo, como estamos lidando com o certo e o errado, o que para nós é certo e o que para nós é errado. Talvez dentro desse prisma chamado consciência, nós precisamos entender a seguinte questão. Se nós temos um certo e errado dentro de nós, então nós precisamos saber se estamos realmente alinhados com aquilo que nós achamos que é correto e com aquilo que nós achamos que é errado. Então, como diz o apóstolo Paulo, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, em primeiro lugar, aquilo que você acha certo é aquilo que você cumpre, é aquilo que você vive. Aquilo que você acha errado é aquilo que você rejeita, é aquilo que você não quer passar para frente. Então, isso tudo são coisas que nós devemos pensar e entender acerca da nossa consciência. E o outro segundo aspecto da consciência é que nós precisamos saber se os nossos parâmetros do certo e do errado, eles estão alinhados com as Escrituras, porque às vezes o que nós aprendemos com tradições, com os nossos pais, com a sociedade, talvez o nosso certo e errado ele não esteja ali alinhado com as Escrituras. Então é preciso recalibrar, é preciso reconfigurar. Ou seja, nós precisamos nos alinhar dentro da questão certo e errado com a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda o chamado de Abraão. Inclusive eu falei um pouco sobre ele na palestra anterior. Nós já falamos deste chamado várias vezes, só que é importante nós salientarmos isso porque a compreensão ela se dá com uma análise criteriosa dos princípios das Escrituras. Eu não posso simplesmente passar uma vez, então já está passado, não precisa falar mais nisso. Se fosse assim, nós não precisaríamos estar constantemente lendo a palavra de Deus. Então, quantas vezes você já viu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Quantas vezes você viu esse versículo, ouviu alguém pregando sobre ele? Muitas vezes. E isso, a cada vez que você escuta, se você meditar na palavra, ele tem um desdobramento, ou seja,
ele tem um start, um despertamento novo em cima de uma mesma expressão. Isso é a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Então, voltando ao ponto da questão da consciência, nós lembramos então que no chamado de Abraão, Deus disse para ele: Abraão, sai para ti, que é a expressão que em hebraico é Avraham ler leha. Então ele disse: Abraão, sai para ti. E nós então temos que entender que esse chamado, essa expressão que Deus disse para Abraão, ele estava dizendo que, Abraão, você precisa entrar no seu interior, você precisa fazer uma introspecção. Então nós sabemos que a terra que Abraão nasceu é a terra do Irã. Então você tem que entender que era uma terra que tinha os seus costumes religiosos totalmente desalinhados com a palavra oral de Deus, ou seja, a Torá oral. Não existia então a Torá escrita. Então Deus, ele se revelava de maneira especial àqueles que ele queria que os teus princípios fossem obedecidos. Então ele se revelava, ele orientava, tanto para aqueles que ouviram e desprezaram, também muitos ouviram e deram sequência. Então a Torá oral, ela foi pronunciada diversas vezes antes da Torá escrita, quer dizer. Então Abraão, ele recebeu aquela informação sobre as questões de Deus e sobre as questões do mundo que ele vivia na terra que hoje é o Irã. Então nós sabemos que Abraão, ele teve que fazer uma introspecção, ele teve que entender o que era certo e errado para ele e o que era certo e errado para Deus, e deixar então o certo e errado que ele aprendeu desde a sua infância, para então assimilar o certo e errado de Deus. Então ele passou por uma introspecção. E é exatamente isso que eu quero lhe chamar a atenção nessa noite. Porque não tente ser abençoado sem ser corrigido. A correção, ela não é dolorosa, ela é amorosa, principalmente quando você a busca. Porque quando você está buscando o entendimento, o princípio eterno da palavra, Deus vê em você a boa vontade e Ele te orienta com amor. E quando você descobre algo que você está errando, eu vou te dizer isso por testemunho próprio, vai gerar uma alegria, você vai dizer: puxa vida, descobri mais uma coisa que eu estava enganado. E quando você descobre, você tira aquela coisa que você descobriu para fazer o que é certo e pensa no seu interior: puxa vida, uma coisa a menos, agora eu vou ficar mais próximo ainda de Deus. Por quê? Porque eu estou corrigindo algo que estava ali impedindo que eu tivesse mais intimidade com Deus. Então, tudo isso vai fazer parte de uma trajetória, né, de um caminho. Não é um piscar de olhos. Puxa vida, eu vi ali, já resolvi, já consertei e agora eu já posso caminhar com Deus porque eu estou totalmente livre, desimpedido e minha vida está totalmente alinhada. Não se faz isso no estalar de dedos. Por isso precisa de uma trajetória, de uma caminhada, precisa de tempo, precisa de assimilação. Você não consegue assimilar tudo de uma vez só, você precisa ir assimilando aquilo que Deus te dá na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Então nós precisamos entender essas coisas, respeitar ali o tempo da ministração, da revelação divina. Ela pode vir através da palestra, pode ser uma pessoa que vai te orientar, pode ser um start que você tem lembrando de algo que você assistiu ou ouviu ou leu, enfim. Deus não está restrito somente a uma pessoa ensinando e a outra aprendendo. Então o despertamento ele vem de infinitas formas. O interessante é que você esteja em todo o tempo e toda hora com boa vontade. Eu quero crescer, eu quero ser diferente, eu não quero ser uma pessoa de qualquer jeito, de qualquer forma. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui essa noite. Então você entendeu aí como funciona a consciência, né? Esse instrumento maravilhoso
para que nós possamos ponderar os nossos passos, as nossas ações, as nossas palavras, enfim, tudo aquilo que nós estamos em movimento, estamos praticando, precisa estar passando pelo crivo da consciência. Talvez no trabalho você quer tanto algo e de repente você está passando por cima das pessoas. Então é bom fazer um exame de consciência. Talvez na própria igreja onde você congrega, talvez você queira muito alguma coisa e está passando por cima dos outros, talvez você está ferindo. Então é necessário fazer ali uma introspecção. Será que o que eu estou querendo fazer, do jeito que eu estou querendo fazer, está certo? Então você precisa sempre estar ali estabelecendo os teus parâmetros de acordo com a sua consciência em Deus. E continuando aqui, eu quero falar também sobre a imersão em Cristo. Então, todos nós estamos imersos em Cristo. Tanto é prova disso que a imersão ela é representada pelo batismo. E o batismo vem da palavra original grega bapto, que quer dizer imerso. Então, quando você está imerso, você está batizado. Então, nós, como igreja, temos que estar imersos em Cristo. Então, se nós não estamos imersos em Cristo, nós não fazemos parte do seu corpo. Então, existe uma imersão, né? Nós mergulhamos a nossa vida e fazemos parte do seu universo, do seu mundo, dos seus princípios, dos seus mandamentos. Então vamos entender isso aqui. Eu quero falar um pouco sobre física quântica, isso vai ajudar, a gente vai trabalhando ali em paralelo com a palavra de Deus e um pouco com a física quântica. Não vamos aprofundar em coisas muito complexas, não é interesse em tirar o teu foco, pelo contrário, eu quero que você aprenda com tranquilidade. Então veja bem, pesquisadores acreditam que estamos imersos em um campo de energia que conecta toda a criação, onde qualquer parte possui informações do todo. Então, o que os pesquisadores estão dizendo? Que nós fazemos parte estamos imersos em um campo de energia, onde a informação que está ali nesse campo de energia, aonde você estiver nele, ele tem a informação do todo. Então isso significa que todas as coisas estão conectadas na onipresença com a onisciência de Deus. Ou seja, se você estiver a 30 mil anos-luz de onde eu estou agora, significa que lá a informação do todo está presente lá também. Então, tudo que eu posso acessar daqui, você pode acessar a 30 mil anos-luz de distância de mim. Então, tudo ao mesmo tempo, é como se tudo fosse integrado. Então, para você entender melhor, é como se nós estivéssemos imersos em um organismo gigantesco vivo, tá? Para você entender. Isso assim, de uma forma simples, para você ter uma ideia. Então significa que aonde você for, todas as informações, elas estão disponíveis, elas fazem parte do todo. Aonde você for, você está ligado nesse campo de energia, e esse campo de energia contém a informação do todo, em qualquer parte dele. Então, aonde você estiver, ou seja, a onipresença de Deus está ali. Então, isso foi descoberto por meio de pesquisadores. Então, imagina a grandeza do Criador. E tem mais, agora nós vamos na palavra de Deus para você entender isso aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo de número 28. Olha o que está escrito, que interessante. Pois nele vivemos. O que nós acabamos de falar? Nós não estamos imersos nele. Lembra da palavra de Deus também lá em Romanos, que diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Acho que isso está escrito em Romanos. Se eu estiver enganado, me perdoem. Mas enfim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Agora, olha aqui, pois nele vivemos. Então, estamos imersos nele, vivemos nele. Então, se você não estiver
Não existe vida fora dele. Então é nele. Você está imerso dentro do Criador. Então todo o ambiente é o Criador. Tudo é sustentado por ele. Ele está sustentando todas as coisas. E preste bastante atenção. Então, pois, nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Tudo nele. Então, se você vai para um outro lugar, você está nele. Ainda que você vá do outro lado do universo, né, vamos usar essa expressão, né, para mostrar uma grandeza, né? Então, você está nele. Se movimenta nele. Então, você não sai da imersão de Deus. Não existe isso. Como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Ou seja, se nós somos descendentes do Criador, é porque nós temos uma natureza que tem a coparticipação. Ou seja, a nossa natureza é a natureza divina. Ela tem uma coparticipação de Deus, ou seja, coparticipação da natureza divina. Então nós somos coparticipantes. Então nós temos a mesma natureza dele. Estamos nele, nos movimentamos nele e fazemos parte dele. É isso que você tem que entender. Por isso que nós somos batizados no Espírito Santo de Deus, quando nós fazemos parte do seu universo, quando nós temos um envolvimento, uma aliança com Deus. Então somos batizados no Espírito Santo. Não devemos confundir batismo do Espírito Santo com dom de línguas, dom de profetizar, porque o batismo com o Espírito Santo é quando você tem a capacidade de obedecer a Deus e de cumprir o seu propósito. E quantas vezes nós percebemos pessoas que têm dons espirituais, mas não têm a capacidade de obedecer a Deus e de cumprir o seu propósito. Fazem o que querem, do jeito que querem, levam às vezes uma vida relaxada e às vezes têm um dom, né? Então isso não os inocenta. Então, na verdade, o batismo com o Espírito Santo é a imersão nele. Então você começa a viver nele e através dele e para ele. Então isso está imerso. Então nós precisamos analisar essa questão, porque essa questão aqui é muito importante. Uma outra questão que eu quero alertá-los nessa noite é qual o futuro estamos criando para vivermos. Então, isso aqui também é um detalhe importantíssimo, porque se nós estamos nele, nós temos uma consciência, nós temos parâmetros estabelecidos nos princípios eternos, a palavra de Deus. E agora nós percebemos que nós estamos imersos em Cristo, fazemos parte do todo, nós estamos dentro de Deus, estamos vivendo um ambiente chamado Deus. E nele nós nos movimentamos e vivemos. E agora nós precisamos preocupar, porque se nós temos a natureza divina, somos coparticipantes da natureza divina, então significa que nós temos o poder também da criação, né? Então, aonde eu quero até explicar um pouco sobre a questão de sermos coparticipantes da natureza divina, e eu quero que você lembre do que Jesus disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda. Então, se Jesus, ele ressuscitou os mortos, ele fez várias coisas, criou várias coisas, então se ele disse que as obras que ele fez você pode fazer, então é porque ele está te dizendo, tá vendo? Você tem a minha natureza, né? Se nós não estamos fazendo é porque nós não tivemos o despertamento do entendimento, da compreensão dos parâmetros eternos. Mas vamos gradativamente aprendendo e vamos exercitando o poder de Deus que está em nós para ser usado em prol do teu reino. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui.
qual o futuro estamos criando para vivermos. Então, essa expressão que eu acabei de ler aqui, foi até eu que escrevi esse subtítulo. O que eu quero dizer com isso? É que se nós temos o poder de criar, então o que nós estamos criando para vivermos no futuro? O que nós estamos fazendo que vamos colher, né? Tudo aquilo que o homem plantar, isso certamente se fará. Então o que nós vamos colher amanhã? O que nós vamos viver amanhã? Então vamos entender um pouco. Veja bem, está assim, ó, na física quântica. A mente e a matéria são elementos separados. A realidade observada seria uma projeção dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, peraí, deixa eu ler novamente. A mente e a matéria não são elementos separados. Me desculpe que eu li aqui e eu acabei atropelando, tá? Então, a mente e a matéria não são elementos separados. A realidade observada seria uma projeção dos nossos pensamentos e sentimentos, o resultado das nossas decisões que tomamos. Então, veja bem, tudo que nós estamos vendo, a realidade que nós estamos observando, é uma projeção dos nossos pensamentos e sentimentos, o resultado das nossas decisões que tomamos. Então significa que quando você junta os pensamentos e os sentimentos, você está fazendo uma projeção. É como se fosse um projetor de telão, ele projeta aquela imagem na parede ou em uma tela branca, enfim, você está projetando o resultado das decisões que tomaram. Então, quando tem sentimento e pensamento, existe então a tomada de decisão em cima deles. Então, significa que os sentimentos e os pensamentos vão produzir algo e você vai decidir se você vai viver aquilo que você produziu ou não. Normalmente, quando você coloca o sentimento e o pensamento em cima de uma coisa, é porque você está desejando, ainda que inconscientemente, tá? Você começa a pensar e sentir, e aquilo você vai começar a trazer à existência. E aquilo vai se manifestando, tomando corpo, ou seja, materializando. E você então decide se vai seguir essa realidade ou não. Então é assim que funciona. Então a realidade ela não aparece para você por acaso. Você a cria antes, com os resultados dos seus sentimentos e pensamentos e decisões. Então, esses três fatores são importantíssimos, que são pensamentos, sentimentos e decisões. Eles estão presentes antes da realidade que você vai viver. Isso é muito profundo. Você precisa tomar conta da sua cabecinha. Você precisa guardar os teus pensamentos. Você precisa vigiar os teus sentimentos. E você precisa prestar muita atenção nas suas decisões. E use a tua consciência. Experimentos em física quântica já demonstraram que somos todos co-criadores em um universo participativo. Esses experimentos aqui, eu não vou falar de detalhes, tá? Mas eu vou te explicar uma coisa. O que foi comprovado é que, sabe esse campo que eles chamaram de energia, que eu disse que está presente em tudo, né, em toda a criação, e tem informação de tudo, está em todos os lugares, né? E eu disse que é o próprio Criador, que nós estamos imersos nele, certo? Então, o que está dizendo aqui? Que ele é participativo, ou seja, ele participa, tá? Levando, ou melhor dizendo, trazendo a realidade de acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo
que você decide. Então, o que você pensa, sente e decide, esse universo participativo que você está imerso nele, que é o próprio Deus, ele vai trazer o resultado daquilo que você está plantando nele. Então, nós até chamamos na física quântica de matriz divina, porque ela produz a realidade de acordo com o teu estado de consciência. O teu estado de consciência é tudo aquilo que você estabelece para analisar, para viver, para decidir, para sentir, para pensar. Você está em todo o tempo equacionando as coisas. Então, você precisa entender que este universo chamado Deus está participando daquilo que você é por dentro e não daquilo que você é por fora. Então, o seu interior projeta o estilo de vida que você está vivendo. Então, a sua consciência, com todos esses parâmetros que eu estou lendo aqui desde o início da palestra, eles então dão forma, eles trazem essa resultante para que você viva nela. Então você precisa prestar bastante atenção. Opa, eu preciso dar uma olhada. Quem sou eu? Como eu penso? Como estou fazendo as coisas da minha vida? Como eu sou na minha casa, como eu sou no trabalho, como eu sou na igreja, enfim. Como você é? Quem você é? Então você precisa conhecer bem. Você precisa conhecer bem o teu interior. É a inteligência intrapessoal. Isso nós estudamos na neurociência. Eu falei da inteligência intrapessoal, se eu não me engano, em uma palestra anterior, que é aquele momento que você começa a se analisar. E quando você se analisa, você se conhece, você começa a corrigir coisas, vícios e tudo mais, porque você olhou para dentro de si mesmo. Isso é muito importante. É a inteligência intrapessoal. Isso é um dom, é uma dádiva de Deus. Então, nós entendemos aqui que nós estamos vivendo num universo participativo. Ele participa do seu interior. Então não adianta tentar esconder aquilo que você é. Aquilo que você é aquilo que você vai viver. Você não tem o que você quer, você tem aquilo que você é. Então eu também tive uma certa dificuldade em compreender essas coisas. Mas com calma você vai entendendo. Você vai vendo que a vida ela está tomando rumo, por mais que você tente mudá-la, é como se ela reorganizasse e voltasse àquele estilo que você não quer viver. Então, você precisa mudar o teu interior, porque aí ela automaticamente reage de forma diferente no seu exterior. Compreendeu agora? E continuando aqui, nós vamos para o livro de Provérbios 23:7, que você vai ver a mesma coisa aqui que os cientistas estudaram, que nós estamos falando, na própria palavra de Deus. Você precisa entender. Aqui vai explicar, e que eu gosto da palavra de Deus é que ela dá uma explicação, assim, uma frase curta que é uma clareza incrível a palavra de Deus. Isso quando a gente tem a boa vontade. Mas presta atenção no que está dizendo Provérbios 23:7. Olha só. E é só parte do versículo que eu vou ler. O restante não será necessário. É só meio versículo. Presta bastante atenção na expressão. É uma expressão completa. Tá? São provérbios, são máximas isoladas, né? Então nós temos que entender bem isso aqui. Olha só. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Em outra versão também da João Ferreira de Almeida diz assim como ele pensa, assim ele é. Então matou toda a charada. Aquilo que eu estava tentando explicar, expliquei por meio da neurociência, física quântica, aquela coisa toda, a palavra de Deus resumiu. Assim como ele pensa, assim ele é. Então, o que eu estou falando para vocês, eu não estou tirando aí da história da carochinha. Eu estou mostrando na ciência publicações científicas, tá? Então são recortes que eu trouxe aqui. Estou mostrando também na palavra de Deus. Assim como ele pensa, assim ele é. Então você pode ver que se a gente fosse viver aquilo que a gente quer, o versículo diria assim:
o que ele quer é o que ele vive, mas não é. Ele é o que ele pensa. Então, é diferente. Eu não sou o que quero, eu sou o que penso. Então, tudo está ligado ao pensamento. E o pensamento ele vai andar junto, porque ele vai produzir sentimento. É uma consequência. Se você ficar pensando numa cena triste, você vai gerar um sentimento triste. Se você pensar em uma cena alegre, você vai gerar um sentimento alegre, é óbvio. Mas a questão é que aquilo que você pensa é aquilo que você é. E é aquilo que você vive. Palavra de Deus. Não tem como refutar. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que a justiça é consoante com a consciência. Então, no fritar dos ovos, tudo que nós temos que analisar é a nossa consciência. Porque a justiça está consoante com a consciência. Então, vamos entender isso aqui. Em Atos dos Apóstolos 17, 29, está dizendo assim: portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e a idealização humana. Versículo 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Então, veja bem, agora, né, isso tem 2000 anos, esse agora aqui. Tá? Então ele está dizendo agora, ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Como que você vai ter uma vida justa? Como que você vai querer a justiça de Deus em seu favor se você não analisou a sua consciência para chegar ao arrependimento? Então, a justiça ela é consoante com a sua consciência. Se você analisou e se arrependeu, você vai viver uma vida justa e vai ser justificado. A justiça de Deus estará sempre em seu favor. Ela estará lado a lado contigo, mas ela é consoante com a consciência. Se a consciência não passou por arrependimento, não espere uma vida justa, porque você não vai tê-la. Porque você não passou por aquela etapa onde os parâmetros são restabelecidos. Ali os parâmetros, eles são o quê? Calibrados com a palavra. Aí quando você faz isso, você recebe a justiça de Deus. A vida passa a ser justa com você. Os acontecimentos são sempre em seu favor. Aquilo que você planta, multiplica, prospera, tudo dá certo. Mas se você não passou pelo arrependimento, não recalibrou a sua consciência com a palavra de Deus, então as coisas não serão justas contigo. A tua vida será uma vida à deriva das forças resultantes daquilo que você é por dentro. Então eu te aconselho, se alinhe, calibre a sua consciência com a palavra de Deus. Eu quero falar aqui também sobre uma questão muito importante. É que existe uma tolerância da parte de Deus até que se expanda a consciência. Tá? Nós vamos agora para o livro de Jonas, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Eu quero que você entenda o seguinte: existe uma tolerância até que se expanda a consciência. Deus ele não vai chegar e te cobrar tudo de uma hora para outra. Eu quero te tranquilizar também, senão você vai sair da palestra assustado. Vai, puxa vida, eu tenho coisas erradas na minha consciência e eu sei que eu preciso mudar, mas e agora como é que eu vou fazer isso assim? Né? É como eu disse, não é no estalar de dedos,
para você se aperfeiçoar e lutar contra o seu eu, o seu ego, isso é uma luta lenta, ela precisa de tempo, ela precisa de muita análise, muita introspecção. Deus não vai assim cobrar de uma hora para outra e acabar com tudo. Não, ele vai ter uma tolerância. Eu vou ler uma passagem aqui mostrando como Deus é paciente e você vai entender o que eu estou dizendo, tá? Em Jonas 3, a partir do versículo 1, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que chegar lá, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquele grande dia, ou melhor, para aquela grande cidade, cuja extensão levava 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia inteiro proclamando: Eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com roupa feita de pano grosseiro, conhecido como pano de saco, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então proclamou em Nínive: Eis que, por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento, porquanto não havereis de comer nem de beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte a sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Então presta atenção. Deus, mandou Jonas alertar. Ou seja, Jonas levou o quê? Uma pregação falando: olha, pessoal, vocês precisam mudar. Senão, vocês vão ser todos destruídos. Deus vai acabar com tudo. Essa vai ser a resultante. Porque Nínive, Deus, olha como ele foi calminho. Ele pediu um homem para ir lá e fez a pregação, que ia ser tudo destruído. Mas você fala assim: puxa vida, mas ia ser tudo destruído. Como que Deus é calminho? É porque eles eram violentos, assassinos. Existem estudos que dizem que eles fizeram até tiro-alvo de arco e flecha no ventre de mulheres grávidas. Então, colocavam mulheres grávidas e tensionavam o arco e atiravam ali na barriga, treinando o tiro-alvo. Então, pessoas com esse nível de consciência então precisam de uma pregação com mais energia. Então ele disse: 40 dias, tá? Vamos fazer uma introspecção. Se não se arrepender dessa violência, dessa coisa toda, eu vou ter que destruir tudo. E eles então se arrependeram, Deus esperou, analisou tudo certinho, e as pessoas tiveram a sua chance. Agora nós estamos aqui no Ocidente, no Brasil, nós estamos aqui
corrigindo a vida, não somos violentos, né? São detalhes, Deus tem paciência e a gente vai crescendo juntos, vai aprendendo, vive aquilo que aprendeu, aprende mais, vive mais aquilo que aprendeu e assim gradativamente nós vamos crescendo. Não fique querendo mudar tudo num piscar de olhos, porque isso não funciona. Eu quero estar fechando aqui para você entender como todo esse universo de Deus funciona. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: todo resultado está de acordo com a causa. Então você tem que entender isso. Todo resultado da sua vida está de acordo com a causa. Qual é a causa? Por exemplo, eu vou lembrar, existe uma técnica do Corpo de Bombeiros, quando um bujão de gás ele pega fogo, às vezes houve um incêndio, alguma coisa assim, ele não explode, ele estoura uma válvula, tá? E ele fica como se fosse um maçarico soprando o gás e a uma certa distância daquela válvula, ele gera aquela labareda de fogo imensa e eles ficam como se fossem maçaricos. Aí, o que você pensaria? Já sei, eu vou pegar um extintor de incêndio e vou jogar o produto, né, na chama. Não, a chama não é a causa. A causa é o gás. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá no ponto onde nem tem fogo e ali eles selam. Quando sela, acaba a causa, acaba o fogo. E é assim que funciona. Então, nós precisamos tratar da causa, porque senão a gente fica tratando dos frutos ou das consequências. O problema está na árvore, porque se você corta o galho nasce novamente. Então, nós precisamos tratar na raiz da árvore. Não adianta podar os galhos, porque na próxima estação eles se renovarão com nova força. Então, o problema está na raiz. Nós precisamos ir na raiz. Então, vamos lá. O conhecimento sobre o funcionamento dessa matriz seria a porta de entrada para uma vida mais realizada e significativa. As nossas emoções e crenças, que espelham os nossos desejos, são perturbações neste campo, e sentir seria a linguagem que fala mais diretamente à matriz divina. A mente subjetiva tem um efeito verdadeiro no mundo objetivo. Assim, puxa vida, não entendi direito, então vamos lá. Nessa matriz divina, onde se criam as realidades, as nossas crenças e os nossos desejos são perturbações nesse campo, ou seja, quando você tem desejos, emoções, você perturba o campo, então você imprime uma certa força nesse campo chamado matriz divina, que está preparado para reagir àquilo que você vai lançar ali, tá? Por isso que foi criada a metáfora. Tudo aquilo que o homem plantar, isto certamente se fará. Então, o que você entra perturbando o campo, perturbação, eu não estou dizendo que é de uma pessoa perturbada, não estou dizendo, perturbação é uma alteração no campo. Então, quando você entra com uma determinada emoção e um desejo, você altera a matriz, ela reage, tá? Aí continuando aqui. E nesse campo, ou seja, na matriz divina, o sentir seria a linguagem que fala diretamente a ela. Então aquilo que você sente, tudo é do seu interior, entendeu? Nada é do lado de fora, não é com a sua aparência, não. A matriz divina não está preocupada com a sua aparência, o jeito que você penteia o cabelo ou não. É o jeito que você sente, é o jeito que você deseja, é o jeito que você lança os teus sentimentos, tá? Então, a mente subjetiva tem um efeito no mundo objetivo. A mente subjetiva é aquilo que eu sempre falo, que é o subconsciente, aonde você guarda suas crenças. É aquilo que você carregou a vida toda, aquela tradição, aquela coisa que você aprendeu. Então, você tem que entender que
os sentimentos, os desejos, essas coisas todas, elas operam na mente subjetiva. Por quê? Porque você vai desejando, 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 desejando e vai tendo uma repetição, uma convicção em cima daquilo, e aí o subconsciente ele capta. Ele capta aquilo. E o que está nele é o que vai estar do lado de fora. Então, lembra do que o Dr. William James disse? Ele disse, olha, o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é uma com a inteligência infinita e sabedoria sem limites. Alimentada por fontes ocultas é denominada de lei da vida. O que você nela gravar, ela moverá céus e terras para realizar. Por isso mesmo você deve gravar ideias certas e pensamentos construtivos. Então é isso que você tem que fazer, porque as crenças, tudo que vai tendo repetição, que vai tendo uma prática, a tendência é ir para o subconsciente. E quando isso estiver gravado no subconsciente, aí você está lançando uma perturbação, ou seja, uma força para criar uma realidade de acordo com a mente subjetiva no mundo objetivo, ou seja, no seu mundo real. Então eu espero que você tenha entendido essas coisas. Tudo, eu estou explicando o mecanismo da mente, eu sei que é um pouco complexo, mas você entendeu que você precisa recalibrar a consciência. Faça as coisas certas, que por mais que você não entenda o ponto científico da mente, mas você entende que praticar o que é certo dá certo. Então você precisa fazer um alinhamento do seu interior, da sua consciência, com a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, volta a essa palestra, assiste novamente, quantas vezes for necessário, mas entenda o que foi dito, porque se você não compreender, você não vai fazer corretamente, tá? Então vamos estar encerrando a palestra agora, porque ficar falando muito também, você pode perder o foco. Então eu nesta noite desejo que esse conhecimento esteja impregnado na sua mente e que seu estado de consciência seja alinhado com a palavra de Deus e que os teus sentimentos, desejos e pensamentos sejam concernentes com a palavra. Que Deus te abençoe. Deixo aqui um grande abraço e até o nosso próximo encontro.